Fala músicos e musicistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Aula Musical. E hoje o assunto é sétima da dominante, ou simplesmente acordes com sétima. Vamos lá? Bom, para a gente começar e entender direitinho essa história, a gente tem que saber primeiro o que são acordes, o que é dominante e o que são as sétimas. Sétima da dominante. Os acordes são notas que são tocadas ao mesmo tempo, pelo menos três, né, que formam as harmonias. Dominante, porque a gente vai falar aqui num contexto de preparação de som, de resolução, e isso vai acontecer com os quintos graus, que são chamados de dominante, né? Tônica, supertônica, mediante, subdominante e dominante. Então vai ser baseado nessa história da dominante. E a sétima, pessoal, é uma nota a mais que a gente vai inserir no acorde e vai ver qual é a função dela. Até porque tudo que aparece na música tem funções, tem significados, tem origens, e a sétima não é diferente. E quando a gente entende a função da nota, do acorde, da harmonia, a gente domina bem melhor, né? Vamos para a prática agora, que eu já estou falando muito e de repente pode até complicar mais um pouco, né? Bom, a sétima, eu já falei, é uma nota a mais que vai ser inserida no acorde e ela tem uma função, beleza? Tá. Mas antes da gente seguir, tem outra coisa que a gente tem que saber. Não sei se você já sabe disso, se você já tinha percebido isso, mas quando a gente vai tocar e aparece um acorde com sétima, na cifra popular, a gente está falando de música popular, de música ocidental. Então, aparece uma cifra lá com sétima, essa sétima é o sétimo grau da escala, só que abaixado, menor, é a sétima menor. Não acontece isso com os outros graus. Por exemplo, quando aparece um acorde com quarta, com sexta, com nona, vai ser o grau da escala normalmente. Mas a sétima não, a sétima ela já é menor. E por que isso? Aí o contexto histórico, que eu não vou aqui me aprofundar nisso agora, que não é o objetivo agora também disso aqui, mas a gente tem que ter uma noção. É porque a sétima é o primeiro intervalo que aparece na música tonal que vai além do acorde maior ou menor, que a gente chama de tríade. Entendeu? Então, não tinha as dissonâncias quando isso começou, né? A gente está falando do século XVII. Não existiam as dissonâncias. Então, a primeira que vai aparecendo ali, além do acorde, é a sétima menor. Então, como não tinha outra, a escrita dela era o 7. Eu estou falando aqui de uma forma bem básica, tá? Para a gente só entender direitinho. Por isso que ficou o 7 conhecido como a sétima menor. Então agora vem a parte interessante dessa história, dessa aula aqui. Quando essa sétima aparece em um acorde maior, no caso por ela ser menor e aparece num acorde maior, ela cria o som dela, a sonoridade, cria uma tensão no acorde, na música. E essa tensão busca uma resolução. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quando eu toco aqui um acorde com sétima, por exemplo, Sol maior com sétima. A gente naturalmente espera outro som depois desse, uma resolução. Fica algo inacabado quando a gente para nesse acorde. Tá? Por exemplo, eu estou aqui tocando a música. Aí a gente espera o final. E esse final, o nosso ouvido já fica preparado, esperando uma certa sonoridade. Por quê? Isso é a física. Isso não é nem uma questão só de música, é de física mesmo. Quando junta os intervalos, as frequências do acorde acrescentada à frequência dessa sétima, naturalmente esse som cria essa tensão. Entendeu? Então,
essa tensão que já fica preparando o ouvido da gente para um certo som. Por isso também a gente chama isso de preparação, que é a função da sétima, é preparar para ir para outro acorde. Tá, professor, mas e se eu não for para aquele acorde? Você pode não ir. A música é livre, a criatividade do compositor é livre, tá? Mas na música mais básica, a música tonal realmente, e mais básica, mais simples, a gente vai esperar aquele acorde, aquele caminho ali do som. Quando não vai, a gente acha muito estranho. Por exemplo, se eu faço isso aqui, ó. Dá certinho. Eu fiz aqui um Ré com sétima. E resolvi em Sol. Quando eu faço isso, a gente escuta, deu certo, beleza. Mas se eu não for para o Sol aqui nessa resolução, ó, não é o que a gente estava esperando. Também não, mas quando eu faço, chega em caixa as frequências, tá entendendo? Então, essa é a função da sétima, é preparar o som, tá? Agora, eu estou fazendo isso aqui e vocês estão vendo que eu estou fazendo os acordes maiores com sétima. Por quê? Porque essa função de preparação, essa tensão que a sétima cria no acorde, só acontece no acorde maior. Ah, tem os acordes menores com sétimas, beleza, tem. Mas aí cria essa tensão? Não, tá? Você faz os acordes com sétima, os menores, ele só acrescenta, dá um brilho à harmonia, mas não tem essa função de preparação. Mas quando eu faço um acorde maior e coloco essa sétima, aí sim ela vai criar a tensão. E esse acorde, tá, presta atenção, vou até botar o violão aqui, ó. Esse acorde maior com a sétima, ele vai ser sempre um quinto grau. Por isso que a gente chama essa história, esse negócio aí, de sétima da dominante. Tá entendendo? Por quê? Já falei, né? Dominante é o quinto grau de uma escala, né? Beleza. Então quer dizer que eu não posso ter outro acorde com sétima de outro grau, um quarto grau com sétima, ou o primeiro com sétima, que são os maiores, né? Pode, mas essa sétima não vai ser essa aí não, vai ser a sétima maior, vai ser uma sétima que não vai criar essa tensão. Essa tensão ela só é criada num acorde quando ele é quinto grau. Mas espera aí, como assim? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, eu não estou dizendo que tem que ser o quinto grau daquele campo harmônico que você está tocando a música. Eu estou dizendo que quando ela aparece, essa sétima, ela é chamada de sétima da dominante porque vai ser um quinto grau. Se aquele acorde no campo harmônico não é um quinto grau, ele vai passar a ser. Bom, se ele é quinto grau, ele vai ser quinto grau de quem? De alguém. Não importa quem é o campo harmônico, não importa qual é a nota que está ali, a tonalidade. Se ele é maior, apareceu a sétima, ele se torna quinto grau. Se ele é quinto é porque existe o primeiro, não é isso? Então quem é esse primeiro? É onde a gente tem que saber, tem que entender de teoria. Aqui na descrição tem o link de um curso de teoria, que vai do básico e vai tendo as atualizações e ainda também algumas monitorias. E aí a gente vê esses assuntos bem detalhados, bem explicados, com parte escrita, tudo, para a gente entender bem direitinho. Aí sim, aqui é uma demonstração prática, tá? Mas vamos lá. Se ele é quinto de alguém. Quem é esse alguém? É só você contar. Se eu estou fazendo Sol com sétima, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É só você contar isso, tá? Então, ele vai estar aqui, no quinto. O quinto aqui, o joinha é o quinto. É Sol com sétima. Então, se ele é quinto, vai ter um primeiro. Você conta voltando que vai achar.
Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então o primeiro é Dó. Quando aparece essa tensão aqui na sétima, quinto com sétima vai resolver, o som vai direcionar, o caminho sonoro vai para o primeiro, ok? Mi com sétima. Se eu estiver em Mi com sétima, Mi maior com a sétima, que é menor, vai causar tensão. Esse Mi vai ser quinto grau de alguém. De quem? Se ele é quinto, ó, o quinto é o joinha, quem é o primeiro? Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Então, quando você faz Mi com sétima e você conhece essa história, automaticamente você já sabe que provavelmente você vai dali para um Lá. Tá entendendo? Lá maior ou Lá menor, tanto faz, porque o quinto grau vai ser a mesma coisa, tá? Ré com sétima. Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então Sol vai ser o primeiro. Então Ré com sétima volta para o primeiro. Vamos ver isso aqui na prática. Bom, aquela musiquinha que muita gente nunca ouviu falar, chamada Asa Branca. Eu gosto de Asa Branca porque é uma musiquinha simples, pequena, simples de ouvir, eu digo, né? Mas que ela tem um âmbito para você trabalhar o que quiser, o assunto que quiser. Fica mais fácil de entender, por ela ser uma música mais curtinha, mais simples de ouvir, né? Então vamos lá. Vou tocar aqui Asa Branca em Sol maior. Então eu sei que se eu estou tocando em Sol maior, Sol é o primeiro grau, tá? Aí eu começo a tocar. Sol lá si, quando olhei a terra ardendo. Aí vou para o quarto grau. Qual fogueira? Sol, primeiro. Aí, de São. Eu tô no Ré. Ó, o Ré é quem? É o quinto grau. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, o Ré é quinto grau. Aí eu faço com sétima, ó. Ele tá pedindo para voltar. De São João. Beleza. Agora veja o que acontece nessa música. Eu perguntei. Ó, Sol ficou com sétima. E agora? Aí você diz aí, tá vendo, professor? Você tá falando besteira aí. Você tá dizendo que os acordes maiores com sétima são quinto grau. Por isso que é chamado de sétima da dominante. Porque é uma dominante. Errou. Sol aqui é o primeiro grau de Asa Branca. E apareceu Sol com sétima. E agora? E agora? Resolve isso aí, professor? Pessoal, existem coisas chamadas modulação, existe coisa chamada criatividade. Eu já falei na aula de campo harmônico, né? Eu já falei isso, que não é obrigado uma música ficar dentro de um campo harmônico. A gente usa outros recursos. Existem acordes de empréstimos que são empréstimos modais, existem modalismo que fogem do tonalismo, é muita coisa. Então, ó, vai estudar, vamos estudar a teoria, porque aí você vai entender tudo direitinho e fazer melhor na prática. Então vamos resolver aqui essa história, esse mistério aqui de Asa Branca. Quando essa nota, Sol maior, ela recebe aqui uma sétima menor, e fica Sol com sétima, a gente tem aqui uma pequena modulação. A gente sai aqui um pouquinho do campo harmônico. Lembrando que Luiz Gonzaga, ele era um gênio, hein, na música. A música dele não era uma música restrita ao tonalismo. Ele usava a música nordestina, originária do Nordeste, que tem muito modalismo, né? Então, quando a gente faz aqui esse Sol com sétima, eu perguntei. Esse Sol passou a ser quinto de alguém, sim. É uma sétima de dominante. É um acorde maior com a sétima menor. Então, se ele é Sol e está com sétima, ele é quinto de alguém. De quem? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Veja que corresponde. Eu perguntei a Deus do céu. Tá entendendo? Aí o que é que ele faz agora? Porque tamanha. Aí ó, já usou o Ré com sétima, quinto, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. De Sol. Judiação. Então voltou para o tom original. Isso é só uma passagem
de modulação, uma passagem harmônica de modulação. Quando ele faz, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha? Aí volta, judiação. Entendeu? Então é isso, pessoal. Apareceu o acorde maior com sétima, é quinto grau de alguém. Resolve aonde? No alguém que é o primeiro. Então você conta, vê quem é o quinto, vê quem é o primeiro. E resolve. Sabendo disso, a gente vai encerrar agora com um exercíciozinho que eu vou deixar para você. Você vai pegar os acordes naturais, a princípio. Eu vou fazer uma aula depois com umas dicas sobre essas preparações na prática para instrumentos de cordas, né? Com pestanas e tal. Aí eu indico agora, a princípio, é, os acordes naturais e sem pestana, para no caso de instrumento de corda, né? E de instrumentos de tecla, aí você que toca teclado, piano, você pode fazer também. Eu indico começar com os acordes naturais, né? Então, sem sustenido, sem bemol. Então aqui, ó, você pega, faz sol, faz sua sétima, cria um ritmozinho, sol, sol com sétima e dó, dó, dó com sétima e fá. Aí para não ir para os bemóis sustenidos, vai para outro. Ré, ré com sétima e sol, lá, lá com sétima e ré. Entendeu? Mi com sétima e lá. E assim você vai treinando e vai memorizando e fixando aí na mente essas preparações e suas resoluções. Aí vai ficar muito tranquilo depois para você pegar a música de ouvido, para você tocar na hora, ouvindo uma música e pegar aquela música na hora, porque você já vai saber ali alguns caminhos. Isso é o começo, hein? Só lembrando que aqui são algumas dicas, são dicas práticas, é uma aula prática, rápida, e não dá para a gente aprender tudo dessa forma, né? A gente tem que estudar, e estudar teoria para entender o que a gente faz, dominar melhor o nosso instrumento e a nossa musicalidade. Então estude teoria. A gente tem o link aqui de um curso de teoria, mas você pode procurar um professor, uma escola de música ou outros cursos. O importante é que você estude teoria, ok? Então espero que você tenha gostado. Temos esse e outros assuntos aqui e os que vêm ainda pela frente. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevi aí no canal, certo? E pode comentar também, perguntar, tirar dúvidas. E aguarde os próximos assuntos, as próximas dicas. Valeu!